GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 39, capítulo 2, vantagens. 29ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Resistência a dano, 5 pontos por nível. O próprio corpo do personagem tem um valor de resistência a dano. Subtrai esse valor do dano causado por qualquer ataque físico ou de energia depois de aplicar a RD de armaduras artificiais. Normalmente, um personagem pode usar uma armadura sobre a RD natural, mas antes de multiplicar a lesão pelo tipo de dano. Via de regra, a RD natural não protege os olhos ou as janelas se o personagem for um veículo. Nem é útil contra ataques puramente mentais, como telepatia. Humanos normais não podem comprar essa característica. Criaturas com uma armadura natural podem adquirir uma RD de 1 a 5. Uma pele grossa ou um couro tem um RD 1. A pele do corpo, casco de tatu, um couro grosso ou escamas, como as de um lagarto, tem RD 2. O couro do rinoceronte, a armadura de um pangolim, tem RD 3. As escamas de um jacaré ou o couro de um elefante tem RD 4. Uma tartaruga gigante tem RD 5. Robôs, supers, entidades sobrenaturais podem adquirir qualquer valor de RD, desde que o mestre esteja de acordo. Existem vários modificadores especiais disponíveis para alterar as características básicas dessa vantagem. Aqui nós vamos ler um quadro que está nessa mesma página que fala da resistência a dano. São do que se refere às defesas limitadas. Quando adquirir uma resistência a dano ou qualquer outra vantagem que evita dano e não simplesmente que não cause dano, o jogador pode especificar que essa característica funciona apenas contra um determinado tipo de dano. Essa é uma limitação que reduz o custo da vantagem. Nesses casos, os ataques são divididos em 4 classes de raridade. Muito comum. Uma categoria de dano extremamente ampla que será encontrada em quase todos os cenários. Exemplos: ataques à distância, ataques corpo a corpo, ataques físicos, provenientes de qualquer substância física, ataques energéticos, armas de feixe, eletricidade, fogo, etc. E todos os danos de origem numa vantagem específica, por exemplo, magia, psiquismo, ki, é uma limitação de menos 20%. Comum. Uma característica de dano ampla, por exemplo, um tipo de dano padrão, queimadura, corrosão, contusão, corte, perfuração, tóxico, uma classe de substâncias comuns, por exemplo, metal, pedra, água, madeira ou carne, uma ameaça encontrada na natureza e produzida por tecnologia ou poderes exóticos, por exemplo, ácido, frio, eletricidade ou calor e fogo, ou um refinamento da categoria muito comum, por exemplo, energia mágica, menos 40% essa limitação. Ocasional, uma categoria de dano razoavelmente específica, por exemplo, uma substância comum, aço ou chumbo. Qualquer classe específica de dano normalmente produzida somente por tecnologias ou habilidades exóticas, feixes de partículas, lasers, desintegradores ou cargas explosivas direcionadas. Um refinamento de uma categoria comum, por exemplo, eletricidade mágica, metal perfurante, etc. Menos 60%. Rara, uma categoria de dano extremamente limitada, por exemplo, feixes de partículas carregadas, fogo de dragão, chumbo perfurantes, lasers ultravioletas ou uma substância incomum, por exemplo, prata ou armas abençoadas, menos 80%. Exceto quando indicado ao contrário, uma RD específica só funciona contra o dano direto. Se o personagem for levitado por meio de magia e depois largado, o dano será resultante da queda. RD versus magia não o protegeria. Se uma espada mágica atingir o personagem, RD versus magia protegeria apenas contra o componente mágico do dano. Da mesma forma, RD versus trolls não seria de nenhuma ajuda contra uma pedra arremessada por um troll. O dano é causado pelo objeto e não pela criatura. Especifique esses detalhes juntamente com o mestre antes de determinar o valor da limitação. Se o mestre decidir que uma substância nunca influenciaria diretamente o dano, ele pode não permiti-la como uma limitação. Então, vamos ver agora aqui as ampliações especiais da resistência a dano. A absorção. O personagem é capaz de absorver o dano e utilizá-lo para ampliar suas habilidades. Cada ponto de RD cancela um ponto de dano e o transforma em um ponto de personagem que pode ser utilizado para melhorar temporariamente algumas características. Tudo, exceto perícias. Esses pontos são armazenados em uma bateria com capacidade igual à RD, por exemplo. Uma RD 10 tem uma bateria de 10 pontos. Depois que essa bateria estiver cheia, cada ponto de RD continua cancelando um ponto de dano, mas não o converte em mais um ponto de personagem. O jogador não tem que usar os pontos armazenados imediatamente, mas não pode realocá-los depois que eles forem utilizados. Os pontos absorvidos são perdidos à razão de 1 ponto por segundo, começando pelos não utilizados. O personagem também perde habilidades ampliadas à medida que os pontos vão se perdendo. Exceção: se precisar de ponto de vida ou ponto de fadiga, o personagem pode se curar com esses pontos.
Restaurar um ponto de vida custa 2 pontos armazenados. Restaurar um ponto de fadiga usa 3 pontos. Essa cura é permanente. Apenas pontos de vida ou pontos de fadiga acima do máximo são drenados. O personagem não consegue absorver dano de sua própria ST ou habilidade de ataque, mais 80% se os pontos absorvidos só puderem ser utilizados para ampliar uma característica, definida no momento da criação do personagem, ou se servirem só para cura, mais 100% se for possível melhorar qualquer característica. Campo de força. A RD do personagem assume a forma de um campo de força projetado em uma curta distância do seu corpo. Esse efeito protege todo o corpo do personagem, inclusive os olhos, assim como qualquer coisa que ele estiver carregando, e reduz o dano causado por ataques antes da RD da armadura. Os efeitos de ataques que dependem do toque, como várias mágicas, só afetam o personagem se forem provocados por um ataque que cause dano suficiente para perfurar a RD, mais 20%. Enrijecido. Cada nível de enrijecido reduz o divisor de blindagem de um ataque em um degrau. Esses degraus são na ordem correta. Ignora RD. 100, 10, 5, 3, 2 e 1 sem divisor e custa mais 20% por nível. Isso, quando nós formos verificar as regras de combate, nós vamos explicar o que são esses divisores de blindagem. Reflexão. A RD do personagem ricocheteia todo o dano que detém, lançando-o contra o atacante. O dano restante afeta o personagem normalmente. O atacante não tem direito a uma defesa ativa contra o primeiro ataque que o personagem devolver contra ele, mas retoma o direito de usar suas defesas normais contra os ataques subsequentes que forem refletidos. A reflexão só funciona contra ataques diretos. Ela não é capaz de refletir o dano causado por explosões, fragmentos, gás venenoso ou qualquer outro efeito que afeta uma área. Essa ampliação e absorção são mutuamente excludentes. É mais 100%. Agora, aqui algumas limitações especiais. Ablativa. A RD do personagem detém o dano uma vez. Cada ponto de RD detém um ponto de dano básico, mas é destruído no processo. A RD perdida cura no mesmo ritmo que os pontos de vida perdidos, incluindo os efeitos de restaurar membros. Usa esse poder para representar personagens supras capazes de absorver uma grande quantidade de dano, mas que não têm tamanho suficiente para justificar uma grande quantidade de pontos de vida. Menos 80%. Direcional. A RD do personagem protege apenas contra ataques vindos de uma direção específica. Menos 20% para a frente, menos 40% para as costas, direita, esquerda e acima, ou abaixo. Personagens humanoides só podem adquirir essa limitação para frente e para trás. Flexível. A RD do personagem não é rígida e faz com que ele se torne vulnerável ao trauma por impacto, menos 20%. Nós vamos ver essa regra de trauma por impacto no futuro. Limitada. A RD do personagem só se aplica a algumas formas de ataque ou tipos de dano. Nós falamos isso quando falamos do quadro Defesas Limitadas, agora há pouco. Parcial. A RD do personagem protege apenas um ponto de impacto específico. Vale menos 10% para cada redutor de menos 1 para acertar uma parte do corpo em questão. Por exemplo, um animal com chifres sem ponta e um crânio espesso pode ter apenas crânio por menos 70%. Apenas tronco vale menos 10%. E também protege os órgãos vitais. Quando o jogador adquire essa limitação para os braços, pernas, mãos ou pés, a RD protege todos os membros desse tipo. Se ele quiser proteger apenas um membro, o valor da limitação dobra. Por exemplo, a penalidade para atingir os braços é de menos 2, portanto, se quiser proteger apenas um braço, o jogador pagaria menos 40%. Aí se você estiver criando o soldado invernal, por exemplo, ele só tem proteção naquele bracinho metálico dele. Se o personagem tiver braços, pernas com penalidades distintas, utilize o menor para calcular o valor da limitação. Pele resistente. Via de regra, a resistência a dano existe um elemento duro, placa de armadura, quitina, etc. Com essa limitação, a RD do personagem é representada por uma pele resistente. Qualquer efeito que requer uma ruptura da pele, por exemplo, veneno ou contato com a pele, por exemplo, choque elétrico, a perícia de pontos de pressão, afetará o personagem se o ataque que carrega o efeito penetrar a RD de sua armadura, mesmo que cause 0 pontos de dano. Por ser um tecido vivo, a RD natural do personagem não protege contra ataques desse tipo. Essa limitação inclui todos os efeitos da limitação flexível acima e não é permitido adquirir as duas. Além disso, pele resistente e campo de força são mutuamente excludentes. Sem armadura. O corpo do personagem foi projetado de tal forma que ele não pode ou prefere não usar armaduras nem roupas, menos 40%. Semi-ablativa. Quando um ataque atinge uma RD semi-ablativa, a cada 10 pontos de dano remove um ponto de RD, independentemente do ataque ter penetrado a resistência ao dano ou não.
A RD perdida sara da mesma maneira que acontece com a alimentação ablativa. Não é possível combinar as duas, menos 20%. Defesa em camadas. O personagem pode ter múltiplas camadas de RD com diferentes combinações de modificadores. O jogador deve especificar a ordem dessas camadas, da mais externa até a mais interna, quando criar o personagem. Uma vez estabelecida, essa ordem não pode ser alterada. Então, hoje nós só vimos uma única vantagem, que é uma vantagem um pouco mais complicada, mas que vai ser utilizada em muitas e muitas aventuras, seja você como jogador, criando o seu personagem, seja você como mestre, criando um super, criando algum veículo, alguma outra coisa diferente. Então, vamos terminar hoje aqui esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Se você gosta do nosso trabalho, pode nos acompanhar em www.rpgnext.com.br ou no YouTube e agora também no Spotify. Então, terminamos aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.